Saudações a todos com alegria e paz. Para quem não me conhece, sou a Madalena Moura, terapeuta holística, médium e mestre de Reiki. Iniciei esta etapa da minha vida há 11 anos. Até essa data, fiz, como tantos outros, um percurso profissional na indústria como engenheira química. O início desta etapa aconteceu com o despertar da minha mediunidade e desde então abriu-se na minha vida um novo caminho, aparentemente muito diferente daquilo que tinha trilhado até aí. Desde então, tenho trabalhado apenas na terapia holística. Mas a mentoria espiritual que me acompanha, já desde o segundo trimestre de 2024, portanto o ano passado, tem-me dado fortes orientações para a necessidade da divulgação e ensino. E é por esse motivo que estou aqui hoje a falar convosco, a iniciar uma etapa nova, mas dando continuidade à que se abriu em 2014. É também uma nova experiência para mim. Vou partilhar ao longo deste trabalho, ou melhor, vamos partilhar ao longo deste trabalho, o que fui aprendendo, sendo que o conteúdo desta partilha vai ser muito influenciado pela mentoria espiritual que me acompanha. Acima de tudo, desejamos, eu e eles, esclarecer, partilhar experiências, apontar caminhos que sejam facilitadores da compreensão de temas associados à espiritualidade. Se considerarem que este trabalho contribui positivamente para o vosso caminho, ficamos gratos pelo vosso apoio na divulgação e comentários. Podem deixar também nos comentários as vossas dúvidas, que, após análise, servirão de base para um trabalho de esclarecimento depois mais direcionado. Queremos também deixar aqui um muito obrigado a todos aqueles e aquelas que têm partilhado connosco e comigo este caminho ao longo destes 11 anos. Família, amigos, clientes, formadores, terapeutas médiuns. Sem o seu empenho, a sua confiança, o seu carinho e contributo, não seria possível este trabalho e este serviço. A todos, mas a todos, um grande abraço fraterno e a nossa profunda gratidão. E vamos então começar a abordar o tema que está relacionado com o desenvolvimento da mediunidade. Vamos abordar aspectos que consideramos muito relevantes no desenvolvimento deste tema, partilhando experiências do meu despertar. Contudo, não pretendemos considerar esta partilha uma verdade absoluta, uma vez que cada médium terá a sua própria experiência. Respeitamos em absoluto a realidade e a aprendizagem de cada um. E vamos então focar-nos agora, dentro das várias fases que estão associadas à mediunidade, no despertar. O despertar acontece com frequência, antes de estarmos preparados mentalmente para o acontecimento. E, portanto, sem consciência do que se está a desenvolver em nossos corpos físico, psíquico, emocional e espiritual. Só após tomada dessa consciência, recordando algumas vivências que na altura não valorizamos, é que compreendemos que o processo já tinha iniciado há muito. Quando somos confrontados com a revelação desta característica que está em desenvolvimento, vem a etapa da dúvida relativamente à sua aceitação. E esta dúvida agudiza-se porque a nossa sensibilidade à energia aumenta significativamente, manifestando-se a nível físico. Estas manifestações, tantas vezes repentinas e incompreensíveis, com frequência causam receios porque nos tornam vulneráveis cada vez que mudamos de ambiente ou de contacto com pessoas. E vamos descrever algumas dessas sensações, que eu acredito já serem conhecidas por muitos. De repente, podemos ficar com dor de cabeça ou tonturas, com embaciamento da visão, com alterações na voz ou até na fluidez da palavra, palpitações, aperto no peito ou até vontade súbita de chorar, com náuseas ou vômito, com alteração súbita do trânsito intestinal e até do urinário.
frio, calor, formigueiros, quebra repentina da nossa energia, como se fôssemos de repente sugados. Dependendo da orientação do desenvolvimento mediúnico e da característica do aparelho do médium, e aqui aparelho significa o nosso corpo físico, psíquico, mental e emocional, podem surgir outras manifestações, tais como visões de entidades desencarnadas ou até imagens. As imagens podem ser muito definidas ou serem apenas vultos, manchas claras ou escuras, alterações auditivas, ouvir vozes, sentir pressão ou zumbido nos ouvidos. Reforçamos que cada médium terá características muito específicas, associadas à programação do seu aparelho. Daí, com frequência, existirem aspectos que são comuns a vários médiuns e haverá outros que são particulares associados às valências de cada um. No entanto, há condições no desenvolvimento, após o despertar e tomada de consciência, que são comuns a quase todos, desde que orientados para o mesmo propósito, de procurar a sua evolução espiritual manifestada na realidade humana em que se propôs encarnar. A mediunidade não é um tema de cada um, que se manifesta apenas no indivíduo e para o indivíduo. É uma característica que aceitou e que tem como principal objetivo manifestar-se na comunidade em que vem inserido. Esta comunidade não é apenas o ambiente do mundo encarnado nas suas várias manifestações humanas, mas também no mundo espiritual, aquilo que é compatível com a matriz energética do médium. A sua energia movimenta-se entre planos multidimensionais, sendo o plano terrestre apenas um deles. É importante entender que, apesar de estar enraizado no planeta e para isso foi preparado, a sua experiência não se resume apenas aqui. Quando a tomada de consciência para este serviço fica definida, conduz quase necessariamente à sua aceitação. E diz-se quase necessariamente, porque a mentoria espiritual que dá o input para esta abertura respeita por inteiro o livre-arbítrio do humano portador da característica mediúnica. Da minha aprendizagem, quero partilhar que a partir da aceitação foi-me praticamente impossível evitar ou interromper o processo. Mesmo nos momentos de dúvida e profundo receio, diante do desconhecido, em que por momentos ponderei não ficar ao serviço, rapidamente uma força interior me impelia a não me afastar e a prosseguir. Compreendi muito rapidamente que não era um caminho apenas meu, mas que envolvia uma equipa vastíssima que há muito aguardava o meu sim, para se manifestar numa multidão que eu jamais, em algum momento do meu conhecimento racional, poderia imaginar. Mais uma vez, não me refiro apenas a uma multidão humana encarnada como eu, mas a muitos outros seres nos vários planos multidimensionais. Como podemos já inferir, trata-se de um serviço muito desafiante e exigente, apesar de virmos programados, quer a nível físico, psíquico, emocional e espiritual, como esquecemos toda essa programação, ao aterrarmos aqui, ficamos receptivos e envolvidos quando tudo se começa a revelar. O caminho será longo, exigente e muitas vezes profundamente solitário no que respeita à condição humana. Vivemos um tempo em que o tema da espiritualidade e dentro desta a mediunidade é um tema mais entendido e aceito socialmente, sem a aura do misticismo e obscurantismo que tanto o caracterizava. Quando fiz o despertar e depois da aceitação, foi necessário realizar uma travessia difícil e dolorosa socialmente. Felizmente que tive todo o apoio do meu núcleo familiar mais próximo, que ao invés de julgar e ostracizar, procurou compreender o processo que surgia na minha vida, mas atravessava as nossas vidas. Acredito que o meu marido e as minhas filhas fazem parte da minha equipa, mas noutro plano. Não queremos fazer qualquer juízo de valor
porque cada um estará no seu próprio nível evolutivo e tem o direito de ter o espaço e o tempo que necessita para amadurecer a sua própria realidade. Só a cada um cabe decidir quando e como pode e deve aceder à sua evolução espiritual. Podemos ser agentes facilitadores dessa tomada de decisão, mas nunca poderemos obrigar ninguém a fazer esse caminho sem para o qual se sinta preparado. Este trabalho é de veras exigente, porque os nossos maiores orientadores e parceiros não se encontram no plano material. No ambiente onde nascemos, crescemos e nos formamos através de influências educacionais e culturais, somos sempre acompanhados por seres humanos como nós, independentemente do grau etário e hierárquico. Resumindo, somos todos humanos e muito visíveis e tangíveis. Todos temos um nome, uma foto associada e até um endereço. No trabalho mediúnico, a maior parte das vezes, não vemos os nossos professores e mestres, não conhecemos o seu nome, não temos o seu endereço. Apenas conhecemos a sua energia e, dependendo do tipo de mediunidade, a sua voz. Daí o caminho ser tão difícil. Aprender a caminhar de mãos dadas, confiando, aprendendo e trabalhando com quem não é visível para nós. É um caminho um pouco similar ao dos nossos queridos irmãos invisuais. E é sobretudo nesta limitação que se concentra a exigência, o rigor e a disciplina do trabalho de um médium. É preciso aprender a entender o que não se vê, trabalhando arduamente a nossa percepção para a informação que nos chega do outro lado do véu. E entra aqui um conceito que é também um valor tão esquecido e subestimado na realidade atual: humildade. Ser médium é ser humilde, é colocar todo o seu ser em eterna aprendizagem. A humildade capacita-nos, porque nos retira uma camada espessa e escura que chamamos ego. O ego cega-nos, cria-nos a ilusão de que sabemos muito, de que sabemos tudo. Mas o médium, quando desperta e toma consciência, percebe que nada sabe. Que o universo que conhece até então nada mais é do que um pequeno quintal do vasto mundo onde irá expressar-se. E diante desta constatação, a humildade é a pedra angular para que se torne permeável e receptivo ao muito que há para aprender e fazer. Claro que todo o nosso sistema traz já preparados todos os recursos necessários para a realização do serviço. Mas da qualidade destes recursos iremos falar em próximas sessões, dando continuidade a este trabalho. Por hoje concluímos, agradecemos a vossa atenção, a vossa paciência e o vosso interesse. Um abraço fraterno de todos. Se considerarem que este contributo faz sentido para vós, não esqueçam o like e os vossos comentários. Até à próxima.